Boa noite, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos. Para quem não estava na aula anterior, seja bem-vindo também novamente. Pessoal, então, só um lembretezinho reforçando o que já falei na aula anterior sobre o programa Meu Papel no Mundo. Lembrando que nós estamos no período de indicação, então você precisa indicar qual tipo de material você deseja receber. Se você optar pelo material digital, lembrando que você tem direito à internet patrocinada para acessar o seu estúdio e o material digital. Se você optar pelo livro físico, você não tem direito a essa internet patrocinada. Então, você faz a sua escolha lá no estúdio, dentro desse período que está sendo informado aqui para vocês, do dia 16/3, então começou ontem, e vai até o dia 5/4. E importante também para que não cause confusão. Essa solicitação agora é referente ao módulo 53. Então, do módulo 52 já aconteceu, acredito que no início do ano. Então, basta acessar o estúdio de vocês, lá na aba do lado esquerdo, Meu Papel no Mundo. Quando vocês clicarem, vai ter a opção Bora Participar. Você clica em expandir e vai aparecer essa página aqui, onde você tem direito a fazer a sua escolha. Então, o sim, quero ter acesso à internet patrocinada para estudar com material digital e também cuidar do meio ambiente, que é esse o objetivo do programa Meu Papel no Mundo, diminuir a emissão de papel, ou não, prefiro receber o livro físico desta vez. Então você indica e envia sua resposta. Depois vai ter um acompanhamento onde você pode ver se o seu livro está prestes a ser enviado, se já está no polo. Então tem tudo lá na aba Meu Papel no Mundo para vocês participarem, ok? Qualquer dúvida também pode perguntar no Fale com o Mediador. Professor, boa noite, seja Oi, boa bem-vindo. noite. Desejo uma Obrigado. excelente aula. Muito obrigado. Deixa eu compartilhar o slide aqui. Estão vendo? Sim. Então, boa noite, pessoal. Boa noite, Júlia. Boa noite, Luciane, que já me disseram boa noite lá no chat. Espero mais pessoas mandarem boa noite para a gente aí, para a gente começar a nossa aula. Mas, enquanto isso, vamos lá. Nossa aula de hoje é sobre as primeiras ideologias, os urbanistas. Então, na aula passada, a gente estava falando sobre pré-urbanismo, sobre o pré-urbanismo culturalista, o pré-urbanismo progressista, pré-urbanismo sem modelo. E hoje a gente vai entrar nas primeiras ideologias, os urbanistas. Então, eu pretendo continuar com vocês, adentrar um pouco na classificação da Shoé, antes da gente falar sobre o desenvolvimento ali do planejamento urbano e a consolidação do modelo científico de olhar para a cidade, e depois a gente entender como que o urbanismo se estabeleceu dentro do campo de atuação, é, de nós, arquitetos urbanistas, né? Deixa eu dar boa noite para quem me falou boa noite. Bárbara, Elaine, Leandro, boa noite. A Júlia falou que vimos um pouco sobre o funcionamento das cidades jardins também. Isso mesmo. Lá no final da aula passada, a gente entrou nos urbanistas culturalistas e eu expliquei para vocês um pouquinho sobre a cidade jardim. Hoje a gente vai ver é, com mais detalhes, né, as correntes urbanísticas propriamente ditas, as ideologias do urbanismo. Então vamos lá. As nossas metas de aprendizagem são compreender criticamente a relação entre a Revolução Industrial e o surgimento dos problemas urbanos modernos e o aparecimento das primeiras teorias do urbanismo. Professor, mas de novo esse negócio de Revolução Industrial, a gente já está 3 aulas falando sobre Revolução Industrial. Pois é, gente, mas é porque foi uma mudança tão grande na forma como as cidades eram estruturadas e na forma como as pessoas vivenciavam a sociedade, então a gente tem que ver que durante muito tempo a sociedade evoluiu de uma maneira mais linear. E quando chegou na Revolução, Industrial, a sociedade deu um salto é, tão gigantesco em termos de mudança social, de mudança da organização da estrutura da sociedade, que a Revolução Industrial ainda vai ser um fator importante para a gente.
ela vai ser um fator bastante importante até o final do que a gente vai falar como urbanismo moderno, arquitetura moderna. Então, a gente só vai superar a Revolução Industrial, entre muitas aspas, depois do período moderno, né? A gente também vai analisar e comparar os princípios ideários dos pré-urbanistas, progressistas e culturalistas. Não, a gente vai olhar para os urbanistas, aliás, identificando seus princípios, propostas espaciais e implicações sociais. Acho que eu escrevi errado aqui. E aplicar os conceitos da teoria urbanística. Vamos lá, então. Primeiramente, a gente vai falar sobre a formação das cidades, a crise da cidade industrial, fazendo uma breve linha do tempo histórica, passando por coisas que a gente já conversou, só para refrescar a memória de vocês na hora da gente entrar nas teorias urbanas, tá? Esse livro, inclusive, do Benévolo, História da Cidade, eu vou até mostrar para vocês, porque eu tenho ele aqui. E eu acho que vocês não têm nem noção do tamanho que ele é. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Esse é o livro História da Cidade do Bené. Vocês estão vendo? Não estão, né? Deixa eu... Assim dá para ver, né? Olha aí o tamanho dele. Então, ele é bem, bem, bem grandão. A Liciane também está aqui falando que ela tem. E os alunos que tiverem interesse de adquirir esse livro um dia, ele tem bem completo mesmo a perspectiva da história da cidade, ele é bem legal. E ele é realmente bem grandão, ele é tipo a Bíblia da história da cidade. E a gente passou por diversos momentos na hora de analisar a história da cidade. Até trouxe essa imagem que tem, tipo, várias fases, né, históricas que a gente trabalhou. Então, a cidade ela não surgiu pronta, ela é um processo histórico ligado à produção, à defesa, à organização social, à evolução da nossa sociedade. Então, a gente viu que as primeiras aglomerações urbanas se formaram lá onde havia água, solo fértil e condições de permanência, e que com o tempo a cidade deixou de ser apenas abrigo e vai se tornar um espaço de poder, de troca, de circulação e de controle territorial. E depois, lá na frente, com a industrialização, as cidades vão passar por um crescimento acelerado e vão se transformar em grandes metrópoles industriais. E isso explica essa linha do tempo que eu estava comentando agora há pouco, em que a gente teve uma evolução da cidade muito, muito mais linear do que de grandes eventos abruptos que vão transformar a história e a evolução da nossa sociedade até o momento da Revolução Industrial, em que é, a sociedade vai desenvolver condições de crescer em patamares em que a gente não tinha anteriormente, né? E a gente teve principalmente a tecnologia como um fator propulsor do avanço da sociedade. Então, a gente tem um avanço técnico que a gente viu nas aulas anteriores, principalmente na aula passada, em que a gente trabalhou sobre os períodos da Revolução Industrial, primeira revolução, segunda revolução, terceira revolução e quarta revolução, como que a eletricidade, os novos materiais de construção vão ampliar as possibilidades de transformação urbana. E é no cenário de novos avanços tecnológicos que a gente vai começar a olhar com outros olhares para a nossa sociedade, não só para a cidade, mas para a nossa sociedade como um todo. Por quê? Porque nós vamos ter avanço científico suficiente para destrinchar diversas áreas do conhecimento. Não é só o urbanismo que vai começar a surgir como uma área que vai ter mais capacidade de explorar os aspectos da sociedade, da cidade, etc. Todas as áreas vão ter seus objetos de estudo muito mais bem delimitados depois da Revolução Industrial. E nesse cenário, o planejamento urbano vai começar a ganhar força como resposta aos efeitos dessa modernização. E como a gente já falou na aula passada, a crise da cidade industrial vai gerar condições para o surgimento das primeiras teorias urbanas. Na aula passada, a gente falou dos pré-urbanistas que não tinham objeto, então eles não trabalhavam sobre a cidade, eles não discutiam sobre a cidade, eles não tinham essa clareza de que a cidade era um objeto que pudesse ser destrinchado, estudado, refletido. Não. Eles estavam muito mais ligados em discutir os problemas que eles estavam vivendo
em relação à cidade e propor soluções, às vezes muito utópicas, em relação a esses problemas que eles estavam vivendo, que eram decorrentes da crise da cidade industrial. Só que nesse momento eles também não tinham distância o suficiente para olhar para essa cidade pós-revolução industrial e falar: nossa, entendi tudo isso que está acontecendo com a gente. Acho que a gente consegue olhar para esse objeto complexo e entender o que que aconteceu. Não, eles não tinham essa clareza porque eles não tinham a distância suficiente. Então, era muito mais fácil para eles enxergarem os problemas e tentarem solucionar a cidade baseado nesses problemas que eles estavam enxergando no momento. Por isso que as primeiras propostas vão buscar responder aos problemas. Quais problemas? De moradia, de higiene, de circulação, de organização territorial. E nesse primeiro momento, o problema mais incômodo vai ser a questão da higiene. Por quê? Porque ela vai acabar gerando diversas situações de epidemias que vão evoluir, às vezes, para pandemias, às vezes não, mas as cidades vão estar muito expostas a questões de doença. Então, por isso, o higienismo vai levar, vai ser a ideologia que vai à frente de todas as reformas urbanas que vão acontecer nesse primeiro momento pós-revolução industrial. E daí a gente vai ter os pensadores utópicos, e depois, na aula de hoje, a gente vai olhar para os pensadores científicos. Antes da gente entrar nessa diferenciação entre utópicos e científicos, a gente falou na aula anterior que a Françoise Choët, ela classificou as correntes urbanísticas. E ela não classificou só as correntes urbanísticas do pré-urbanismo, ela classificou todas as correntes urbanistas que estavam disponíveis para ela até o momento em que ela escreveu o livro dela, O Urbanismo. Então, ela vai classificar, inclusive, correntes que a gente que vão surgir depois do urbanismo moderno, que vão surgir depois da crítica da cidade moderna, e a gente até vai ver um pouco sobre essas classificações hoje, mas essas críticas vão surgir bem a posteriori, tá? Como eu disse para vocês, a Choé, ela é uma pesquisadora francesa, ela morreu em 2025, ela escreveu esse livro, O Urbanismo, das Utopias até a Realidade, uma antologia, em que ela vai reunir os diversos textos que vão compor a base teórica do que ela vai chamar de estruturação do pensamento do urbanismo. E ela era uma pesquisadora e uma escritora muito ativa, então até quase a sua morte no ano passado, se eu não me engano foi ano passado, ela continuava produzindo e escrevendo, e esse tratado, e esse texto dela, O Urbanismo, é um texto que não foi muito revisado nem adaptado, então ela provavelmente deve acreditar que ela conseguiu estruturar um pensamento completo e sem precisar de muita revisão sobre as correntes urbanas, apesar de entrar em alguns embates, inclusive com o Benévolo e com o Mumford, que são outros pesquisadores que escreveram sobre o urbanismo. É, e como eu disse para vocês também, na aula anterior, só para a gente ter uma retrospectiva, ela era uma filósofa, ela era formada em filosofia e por isso ela vai olhar para o desenvolvimento do urbanismo não só entre os arquitetos, os geógrafos, mas entre as várias pessoas que estavam discutindo a cidade, tá? E ela faz uma distinção importante entre pré-urbanismo e urbanismo. Para ela, o pré-urbanismo vai se referir às reflexões e às propostas sobre a cidade elaboradas antes da consolidação do urbanismo como disciplina científica, ou seja, antes da cidade se tornar objeto de estudo, ela vai chamar de pré-urbanismo, especialmente no século XIX, que eram propostas que eram frequentemente desenvolvidas por reformadores sociais, filósofos, pensadores políticos e que buscavam responder aos problemas da cidade industrial. Então, estavam muito relacionados aos problemas. Já o urbanismo, por sua vez, vai se consolidar no início do século XX,
como campo de conhecimento especializado com métodos de análise, planejamento e intervenção urbana. Então, enquanto o pré-urbanismo estava relacionado com modelos, ideias e propostas de reforma ligadas a problemas, o urbanismo vai se associar a diagnósticos territoriais, métodos científicos de planejamento técnico e do espaço urbano. Então, é importante a gente refletir que nessa época a gente já estava tendo correntes derivadas do iluminismo como pensamento estruturante do é, pós-revolução industrial, né? E essas correntes derivadas vai surgir, por exemplo, o positivismo, né? Que vai querer classificar as mais diversas áreas da ciência, vai estar muito relacionada a divisões e classificações, e a apurar um pouco mais o método científico. Então, essas percepções vão ser incorporadas a esse novo olhar e esse novo metodologia de encarar o urbano e a cidade, tá? E entre as correntes que ela vai classificar como urbanista, agora coisas novas para nossa disciplina, ela vai falar sobre urbanismo progressista, urbanismo culturalista, urbanismo naturalista, e depois tem outras correntes novas que a gente vai ver que são mais à frente, depois da modernidade. Mas antes da modernidade, ela vai falar sobre o urbanismo progressista, que vai surgir lá no início do século XX, com propostas de reorganização racional da cidade. Então, pensando que eles estavam olhando para a cidade industrial, mas que essa cidade industrial, ela, de alguma forma, ela tinha problemas, mas ao mesmo tempo, ela representava um progresso importante para essa sociedade, que era uma sociedade que antes estava vivendo na Idade Média, na insalubridade, daí depois passou por momentos de peste, de doenças, e agora ela está tendo um grande aumento populacional, mesmo com condições precárias de trabalho. De alguma forma a gente tem um progresso claro e nítido para esses pesquisadores. E esses pesquisadores progressistas vão olhar para essa evolução da sociedade, vão enxergar esses problemas, mas vão pensar em avançar, em olhar para a evolução dessa sociedade, avançando na resolução desses problemas. Então, eles vão pensar que esses problemas não é que eles são decorrentes necessariamente do processo de industrialização, mas que no processo de avanço da sociedade, de progresso da sociedade, a tendência é que a gente resolva esses problemas, assim como eles apareceram, eles tendem a desaparecer. Então, o urbanismo progressista ele vai se encaixar nessa visão de sociedade. E essa corrente de urbanismo, ela vai enfatizar principalmente a eficiência funcional, um planejamento mais técnico e uma organização das atividades urbanas. Os exemplos principais dessa corrente vão ser o Tony Garnier, o Le Corbusier e o Walter Gropius, que vão propor cidades estruturadas por funções específicas. Como eu falei para vocês, aqui nesse momento a gente já vai ter influência do pensamento positivista, o que significa que principalmente os urbanistas progressistas, eles vão começar a pensar na cidade em uma forma de classificar vários elementos mesmo. Então, nesse sentido, eles vão começar a classificar as funções sociais, então, morar, lazer, trabalhar. Eles vão começar a classificar as funções que acontecem dentro do espaço da cidade. Eles vão começar a classificar as pessoas, entender as pessoas. Então, é um pensamento bastante positivista da cidade moderna, que vai ser organizada segundo os princípios de ordem, de organização. Lembra o lema positivista, ordem e progresso, está na bandeira do Brasil. Esse lema, esse ordem e progresso que está na bandeira do Brasil, é o lema do positivismo. E é exatamente isso que o urbanismo progressista vai se propor, a pensar numa sociedade organizada e que dê continuidade ao progresso iniciado pela Revolução Industrial. Ou seja, é uma proposta tanto de urbanismo quanto de arquitetura, tanto de desenvolvimento urbano como de desenvolvimento arquitetônico, de se colocar no momento de responder a essa revolução industrial com uma cidade industrial, com uma arquitetura industrial que responde a esse progresso da nossa sociedade. Então,
ordem, racionalidade, funcionalidade, progresso, são palavras que estão muito vinculadas com esse pensamento do urbanismo progressista. E aqui a gente vai entender, então, uma das propostas que surgiram, que foi a cidade industrial do Tony Garnier. Então, o Tony Garnier, ele é um cara que ele morava na França, na cidade de Lyon. A cidade de Lyon é a segunda maior cidade da França, inclusive em alguns momentos teve população semelhante ali a Paris, nessa época, né? E ele estava vivendo, né, como nas grandes metrópoles da Europa, os problemas da cidade industrial. E, nesse contexto, ele vai escrever duas obras tentando entender e planejar a cidade perfeita dentro do contexto da cidade industrial. E ele vai propor a cidade industrial como cidade utópica proposta pelo Tony Garnier, lá no início do século XX, e vai ser um dos primeiros exemplos de planejamento urbano moderno baseado em princípios racionais e funcionais. E o projeto vai organizar a cidade a partir da separação das funções urbanas, distinguindo as áreas de habitação, indústria, equipamentos públicos e espaços de lazer. Então vamos olhar como que funcionava a cidade do Tony Garnier a partir desse desenho. Talvez vocês não estejam entendendo. Aqui onde está escrito station é a estação de trem. Então, a cidade do Tony Garnier, ela vai se estruturar principalmente tomando como ponto de partida a estação de trem. A estação de trem representa muito a Revolução Industrial, e ela é a forma de escoar a produção industrial. Por isso, logo próximo à estação de trem, ele já vai colocar a parte da indústria. Então, toda a parte industrial vai ficar próxima à estação de trem e também próxima ao corpo hídrico. Isso aqui que está em escuro é o corpo hídrico. Por quê? Porque a gente vai favorecer o escoamento da produção, tanto pelo corpo hídrico, ou pelos rios, quanto pela estação de trem. Seguindo a estação de trem, ele vai colocar as residências e próximas residências, ele vai inserir as escolas que vão ficar em espaços abertos próximos às áreas residenciais. E já mais na parte mais próxima da estação, ele vai colocar as universidades. Aqui é a cidade antiga, ó, tá vendo? Old Town. O cemitério, ele vai colocar numa área afastada, assim como os hospitais, que ele vai levar um pouco mais para longe. Mas por que que ele vai colocar os hospitais longe? Vou dar uma chance para vocês tentarem adivinhar aí no chat por que que ele colocou os hospitais longe da área residencial, eh, nessa cidade que ele projetou. Lá em cima, ele vai colocar uma estação de energia hidroelétrica. Então, já incorporando as novas tecnologias da segunda revolução industrial. Nessa cidade do Tony Garnier, o que chama muita atenção é, primeiro, a separação das funções, que a gente não tinha isso acontecendo na cidade anteriormente, na cidade medieval, como a gente vinha estudando, que ela era muito mais organizada de forma concêntrica. Por quê? Porque a gente tinha um pequeno centro, ele foi crescendo, se expandindo, daí a gente colocou uma murada em volta desse centro, e vocês até vão ver que os urbanistas, é, oh, me fugiu a palavra, progressistas, culturalistas. Os culturalistas, como na cidade Jardim, eles vão pensar na cidade concêntrica, então ela tem um centro e ela vai expandindo. Já os progressistas, não, eles estão pensando em possibilidades de organização da cidade que vão muito além da forma como a cidade era organizada até então. Então era uma cidade completamente diferente. Deixa eu ver o que vocês falaram. Ruído do trem? Por conta da indústria e ruídos do trem, menos poluição, menos ruído. O Leandro, a Júlia e a Bárbara, eles fizeram uma leitura muito atual. Hoje a gente coloca o hospital longe do ruído. Mas, nesse contexto pós-revolução industrial, com os problemas que eles estavam vivenciando, colocar os hospitais lá longe
foi uma questão de motivos sanitários, de afastar a doença, de colocar a doença longe para ela não contaminar a população que está vivendo ali. Então, a Elaine que acertou essa resposta aqui. E a cidade industrial do Tony Garnier, ela vai integrar tanto arquitetura, quanto urbanismo, quanto tecnologia, e ele já vai começar a pensar numa verticalização. Então, Tony Garnier, ele vai ser um dos nomes, junto com o Gropius e com o Corbusier, que vão começar a pensar que as pessoas elas podiam ficar mais aglomeradas. Para quê? Porque a gente está num contexto de surgimento do automóvel, então, as vias já são mais largas, em comparação com as vias das cidades medievais, que eram muito estreitas. Aqui a gente vai ter largas ruas, largas avenidas, tanto na cidade do Tony Garnier, quanto depois no Le Corbusier e do Gropius. Então, as vias são mais largas e para organizar melhor os serviços, para que essas pessoas tenham acesso aos serviços de uma maneira mais otimizada, mais funcional, mais planejada, eles vão começar a pensar em verticalização. E daí, depois, a gente vai ter a Ville Radiese do Le Corbusier, a cidade radiante. Para falar sobre a cidade radiante do Le Corbusier, a gente precisa falar um pouco sobre os planos de cidade do Le Corbusier. Então, o Le Corbusier ele vai começar a projetar as cidades lá com um pensamento que ele vai falar de cidade contemporânea. Então, ele vai começar a projetar uma Paris contemporânea. E daí ele vai projetar essa cidade com esses edifícios em forma de cruz, muito altos, é, e ele vai organizar a cidade em uma malha ortogonal, e daí ele vai levar esse plano para ser estruturado e estudado lá em Paris, mas ele precisava construir essa cidade, ele queria construir essa cidade. E daí ele pegou e levou esse projeto de cidade dele para diversos donos de indústrias automobilísticas. Então ele levou para Citroën, ele levou para Peugeot, e eles falaram: não, 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 a gente não vai construir nada disso. E ele ficou tipo assim, gente, mas o carro é o protagonista da minha cidade. E ele conseguiu convencer um cara lá, que foi o Voisin, que era a empresa Voisin, que era uma empresa de automóveis. Então ele começou a projetar um bairro que vai chamar de Plano Voisin, em que ele adapta essas primeiras ideias da cidade contemporânea dele para um plano urbanístico em escala muito menor. Ele vai levar esse plano urbanístico. Quando esse plano urbanístico for debatido na cidade de Paris, eles vão falar: não, você não vai destruir um bairro inteiro para construir essa maluquice, porque vocês têm que entender que para as pessoas da época isso era muito absurdo. Isso aqui era tipo carro voando, era uma coisa completamente do futuro, era muito diferente do que eles podiam imaginar como realidade. Então, ele não conseguiu destruir os prédios históricos em Paris para construir a cidade dele, e depois disso ele vai continuar trabalhando nas ideias dele até que ele vai fazer o projeto da Vila Radiese, que é uma proposta do Le Corbusier lá da década de 30, em que ele vai representar um dos modelos mais influentes do urbanismo modernista. Como que funciona essa cidade, a Vila Radiese? A Vila Radiese, ela vai se organizar principalmente como de uma forma como se estrutura o corpo humano. Então, deixa eu pegar o apontador aqui. A gente vai ter a cabeça da cidade, que vai ser a organização cívica da cidade, as partes institucionais da cidade vão ficar na cabeça. Depois a gente vai ter o corpo, em que a gente vai ter outras atividades de trabalho. A gente vai ter os braços, onde ele vai colocar as funções educacionais, e aqui a gente vai ter as áreas residenciais da cidade. Então, ela foi organizada, inspirada no corpo humano, e o corpo humano e a reflexão sobre a figura humana é uma constante no pensamento do Le Corbusier, até porque ele vai revisitar a antiguidade clássica, quando ele for escrever os tratados de arquitetura dele, depois ele vai fazer aquele desenho lá do modulor. E quando a gente fala de tratados da arquitetura, a gente tem Vitrúvios, Renascimento, eles estão todos pensando em construir a cidade baseado no corpo humano. A diferença é que o Le Corbusier, ele não era
Ele era uma pessoa progressista, então ele queria uma cidade que se afastasse dessas ideias clássicas de organização da cidade e que fosse mais racional. Então, o projeto dele vai se organizar racionalmente, o espaço urbano, com edifícios altos implantados em meio a grandes áreas verdes, buscando melhorar a iluminação, a ventilação, a qualidade ambiental. Lembrando que a higiene do espaço era uma constante no pensamento tanto dos pré-urbanistas quanto dos urbanistas. E a cidade ela vai ser estruturada, então, pela separação das funções urbanas, de habitar, trabalhar e circular e recrear, princípio que posteriormente ele vai consolidar na Carta de Atenas, que a gente vai falar daqui a pouco. E a proposta dele defendia uma cidade organizada por eixos de circulação, então, eixos de circulação para o automóvel. Então, a gente tem um protagonismo do automóvel. Por quê? Porque o automóvel representava o progresso. O automóvel estava muito relacionado com a ideia de progresso dessa sociedade. Eles viam o automóvel como um exemplo a ser seguido. Então, tanto o automóvel quanto os navios a vapor. No livro do Le Corbusier, ele vai ficar desenhando isso, os navios, ele vai desenhar, ele vai fotografar os silos. Então, tudo isso que era feito pela indústria, com pensamento industrial, era inspiração para esse novo pensamento de cidade e até de arquitetura para o Le Corbusier, tá? Teve alguma pessoa que falou uma coisa importante lá no chat. A Elaine falou, por isso ele construiu a Vila Savoie com a prioridade e a inspiração no carro? Sim. Isso também inspirou o projeto da cidade de Brasília? Sim. Já a gente vai falar sobre isso, porque a gente ainda vai falar sobre o CIAN, a Carta de Atenas e como que esse projeto de urbanismo funcionalista vai se consolidar. Aqui, agora, a gente vai falar sobre isso agora. Então, os CIANs foram esses congressos de arquitetura moderna em que esses pensadores, como Walter Gropius, o Le Corbusier, é, vão começar a debater a arquitetura moderna. Esses congressos vão ser realizados entre 1928 até 1959 e vão reunir os arquitetos e urbanistas interessados em discutir os princípios da arquitetura moderna. Os principais participantes vão ser o Le Corbusier, o Gropius, Gideon, que vão definir a reorganização racional das cidades frente aos problemas da cidade industrial. No primeiro momento, no primeiro CIAN, eles vão começar a debater. A primeira coisa que eles vão debater é a unidade mínima. Então, o que eu estou falando por unidade mínima? Não é a casa mínima, a habitação mínima, mas é o tamanho mínimo do espaço para se conviver bem, se habitar bem. É quase como se fosse o bairro mínimo, mas eles não tinham essa definição muito apurada ainda lá no primeiro CIAN. Depois eles vão começar a discutir a habitação, então eles vão começar a pensar na habitação coletiva, até que eles vão chegar numa discussão da habitação mínima. Então eles vão começar a racionalizar esse processo e pensar na produção tanto da cidade quanto da arquitetura como resposta à Revolução Industrial. Então, a arquitetura tem que ser industrializada. Inclusive, no primeiro CIAN, eles vão debater muito também sobre os materiais industriais na produção da arquitetura e do urbanismo. Eles vão debater como que eles vão industrializar o processo de produção industrial da arquitetura e também o processo de produção industrial da cidade. Então, eles vão começar a dividir essa cidade. Lá no quarto CIAN, eles já vão ter entendido que a cidade não é só habitar, trabalhar, circular e recrear. Eles também. Circular já vai aparecer lá no quarto. Antes eles estavam só em habitar, trabalhar e recrear. Depois eles vão acrescentar lá no quarto o circular e também vão falar um pouco sobre patrimônio, né? Então, é por isso que a Carta de Atenas é vista como uma carta patrimonial. E a Carta de Atenas vai ser esse documento que vai ser publicado 10 anos depois do quarto CIAN e que vai ser elaborada pelo Le Corbusier e que vai sistematizar os princípios do urbanismo funcionalista. Então, a cidade ela precisa ter um pensamento relacionado com a circulação. Circulação de quem? Do carro. Aí o pedestre.
pedestre vai caminhar pelas áreas livres embaixo dos pilotis dos edifícios, que esses edifícios devem ser organizados de forma a comportar a maior quantidade de habitações possível, né? Então, a gente vai ter já a habitação coletiva sendo estruturada nos modelos da cidade moderna. E a Carta de Atenas, então, ela vai organizar a cidade a partir dessas quatro elementos e vai orientar o planejamento urbano moderno durante grande parte do século XX. Professor, ele não conseguiu construir lá em Paris, porque as pessoas estavam muito relacionadas em manter, né, os edifícios históricos, em contar a sua história, elas eram apegadas à história. E aí, onde que a gente vai construir essa cidade moderna? Então, a gente vai construir essa cidade moderna em lugares em que a gente não tem esse apreço por uma arquitetura do passado, um país moderno. Por isso que, quando foi construído Brasília, ela foi inspirada na Carta de Atenas e se transformou no maior exemplo da arquitetura moderna desenvolvida por esses arquitetos, e no maior exemplo do urbanismo moderno desenvolvido por esses arquitetos. Por quê? Porque era um país moderno que não tinha esse apreço pela tradição, pelas arquiteturas do passado. Então, essa arquitetura moderna, ela encontrou também com um país que queria expor a sua modernidade, expor os seus pensamentos, porque lembram que em 1929 aconteceu a Semana de Arte Moderna aqui no Brasil. Então, isso era um pensamento de toda a sociedade brasileira, a alta elite da sociedade brasileira, de ser moderna, de se portar de uma maneira moderna. Então, é, Brasília foi o apogeu, né, o ápice desse pensamento desenvolvido pelos urbanistas modernos, principalmente porque aqui nós tínhamos condições de instalar essa arquitetura. Mas até chegar em Brasília foi uma história, né? O Le Corbusier veio para o Brasil, a convite do Lúcio Costa para assessorar o Lúcio Costa, que era o coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo na Escola de Belas Artes. Ele veio assessorar o desenvolvimento do prédio do Ministério da Educação e Saúde Pública, que é o edifício Capanema, que fica lá no Rio de Janeiro, foi reformado, restaurado pelo IPHAN, aberto as portas para visitação, quem tiver oportunidade. É um grande clássico da arquitetura, né? E nesse contato, Le Corbusier inspirou uma escola de arquitetos, que a gente vai chamar de Escola Carioca, e essa escola carioca vai espalhar o pensamento modernista pelo Brasil, principalmente pelas mãos de Oscar Niemeyer, que antes era estagiário quando o Le Corbusier visitou o Brasil, e depois vai ser um dos principais nomes contratados pelo Juscelino Kubitschek. E também o contato de Oscar Niemeyer com Juscelino Kubitschek vai acontecer nessa alta sociedade da arte, da política brasileira, que vai ocupar os mesmos lugares e que vai ter essas conversas. Então, o Juscelino Kubitschek vai convidar o Oscar Niemeyer para projetar a Pampulha lá, o conjunto da Pampulha, em Belo Horizonte, e depois vai ser convidado para projetar Brasília. Eles vão fazer um concurso para escolher o projeto da cidade de Brasília, mas o projeto escolhido, que é o plano piloto do Lúcio Costa, nem é o projeto mais bem desenvolvido e mais bem estruturado, mas era o projeto do Lúcio Costa, então ele foi escolhido meio que a dedo nesse concurso, e ele vai incorporar todos os princípios da Carta de Atenas no exemplo máximo do urbanismo moderno. E ela é patrimônio mundial da Unesco. Que é uma complexidade aí para a gente discutir, porque o patrimônio moderno, tanto de cidade, a nível de cidade quanto a nível de arquitetura, não, não tem sido muito preservado pela população, por diversos motivos, que a população não enxerga isso como passível de ser preservado, ou por outras questões. E isso foi só Brasília? Não. O Le Corbusier também vai fazer uma cidade na Índia, inspirada nos princípios da Carta de Atenas, e
Depois disso, as cidades, essas duas cidades principalmente, vão servir de inspiração para outras cidades aí. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente vai ter algumas cidades, né, no eixo rodoviário da Transamazônica que vão ser inspiradas no urbanismo é, modernista de Brasília. E também a capital do Tocantins, Palmas, que vai ter grande influência do urbanismo de Brasília. Deu certo? Entendeu? Tudo bem? Tudo bem até aqui? Alguma pergunta? Falei bastante coisa. E depois a gente tem outra corrente, que é o urbanismo culturalista. Então, o urbanismo culturalista vai valorizar a experiência histórica e a estética da cidade tradicional. Por quê? Porque o urbanismo culturalista, ele vai olhar para a cidade anterior não como uma não com uma forma de falar que a gente quer voltar a ser medieval, não é isso. Ele vai olhar para as cidades do passado com uma construção mais orgânica da sociedade. Ele vai olhar para a Revolução Industrial como um progresso que foi possível pelo avanço natural dessa sociedade e que tem problemas, mas para a gente entender esses problemas e construir um modelo de cidade que funcione, a gente tem que continuar esse avanço natural e orgânico da nossa sociedade. Então a gente vai continuar no desenvolvimento da nossa cultura. A gente não precisa fazer grandes rupturas. Então, ele vai valorizar a experiência histórica e estética da cidade tradicional. E os autores principais que a gente falou, a gente tem o Camilo Sitti, que vai criticar a racionalização do espaço urbano, principalmente eles vão criticar esse homem universal do urbanismo progressista, essa ideia de um sujeito único que pode ser entendido e compreendido para que a gente possa classificar as funções da cidade. Então, eles vão criticar isso e vão falar que não, que a cidade é orgânica, complexa, que eles tendem a valorizar as diferentes composições que vão acontecer na cidade. O Camilo Cid, principalmente, vai se dedicar a falar sobre a beleza da cidade, sobre as ordens arquitetônicas, sobre a arte da cidade, que para ele acaba se perdendo um pouco na arquitetura moderna. E acaba, porque a arquitetura moderna vai negar o ornamento, né? Então, é uma corrente que vai defender a importância do espaço público, da forma urbana histórica e, principalmente, da escala humana. Como assim da escala humana? Eles não querem essa verticalização que o progressismo está propondo. Eles querem uma cidade mais relacionada com a escala da pessoa, ou seja, a pessoa tem relações mais próximas com a cidade, com a disposição dos elementos da cidade, uma coisa que está muito diferente aí dos ideais da cidade progressista. Então, um exemplo marcante é a Cidade Jardim, que a gente viu na aula passada, do Ebenezer Howard, que foi aplicada pelo Unwin, né, depois. E a cidade jardim, como eu falei, ela é estruturada de maneira concêntrica. Então a gente vai ter o centro da cidade e vários anéis. Isso tem muita relação com a forma como as cidades eram desenvolvidas no período da Idade Média. Então a cidade tinha um centro, esse centro ia se expandindo. Então essa mesma forma de organização da cidade vai ser repetida ali na cidade jardim. Claro, agora, eles pensando em cidades ideais, né? Utópicas. Então, a cidade de Jardim é uma cidade ideal, utópica. E a cidade de Jardim, do Ebenezer Howard, ela vai ser organizada, estruturada de modo a aproveitar os melhores aspectos da cidade e os melhores aspectos do campo. Então, ela é uma cidade que organiza os melhores de dois mundos na ideia do Howard. E também a Choé vai classificar uma outra corrente de urbanismo que ela vai chamar de urbanismo naturalista. Dentro desse urbanismo naturalista, a gente vai ter só uma única pessoa, que vai ser o Frank Lloyd Wright. Então, ela vai criar uma categoria só para o Frank Lloyd Wright. Vocês lembram do Frank Lloyd Wright, da Casa da Cascata, a arquitetura organicista do Frank Lloyd Wright? Então, ele também vai fazer uma proposta de cidade que ele vai chamar de Broadacre City. Só que essa cidade do Wright, ela é uma cidade anti-cidade, praticamente.
Ele queria que as pessoas tivessem como se fosse um pequeno sítio para cada pessoa, em que ela pudesse produzir tudo, tivesse a casa dela, e daí a gente ia ter uma via estruturante para que pudesse ser feitos fretes. Olha isso. Então, é uma cidade que é muito espraiada, muito distante, de baixa densidade, de forte integração com a paisagem natural. Então, a ideia dele é promover uma integração com a paisagem natural. Por isso que é urbanismo naturalista. E é quase uma contracidade, né? Uma relação mais equilibrada entre habitação e território e o meio ambiente. Então, está muito relacionada com o território. A valorização da natureza, né? Do Frank Lloyd Wright. E depois a gente vai ter a Antrópolis e as novas interpretações da cidade. As correntes que a Chouet vai denominar de Antrópolis vão se concentrar na análise da cidade como um fenômeno social e cultural. E dentre os autores que vão analisar a cidade como um fenômeno social e cultural, a gente vai ter o Patrick Geddes, Kevin Manford, a Jane Jacobs e o Kevin Lynch. A Jacobs e o Lynch, a gente até vai falar um pouco sobre eles aqui agora, tá? Mas eu preciso que vocês tenham em mente que eles são pós-urbanismo moderno. Então, eles são pós-arquitetura moderna. Depois que a gente já construiu as cidades modernas, depois que a gente já viu como funciona Brasília, depois que a gente já construiu habitações de interesse social e habitações coletivas em vários lugares no mundo, nos Estados Unidos, na Europa. Depois de tudo isso, a gente ainda vai ter a Segunda Guerra Mundial, que vai destruir as cidades europeias e que vai pressionar essas cidades a se organizarem por uma reconstrução. E a gente ainda tinha essas cidades convivendo tanto com a guerra, quanto com as cidades antigas e as novas cidades do urbanismo modernista. É, porque é isso, né? O pensamento progressista, ele teve muito mais projeção e ele se estabeleceu muito mais dentro das correntes do urbanismo do que o culturalista. E durou por muito mais tempo também. A gente ainda tem resquícios dessa cidade moderna, principalmente no Brasil, tá? E a Antrópolis, a Jacobs e o Lynch, eles já vão aparecer lá na década de 70, criticando essa cidade moderna e tentando entender como nós podemos construir uma cidade para além dessa cidade moderna. Eles vão fazer críticas à impessoalidade da cidade moderna, a como que essas grandes avenidas, esses grandes eixos de transporte afastam a escala do pedestre, e como que isso faz com que a cidade fique muito impessoal e ignore a complexidade da vida urbana. Então, é uma outra, é, é uma outra abordagem que está mais relacionada com outro período histórico, tá? Mas a Antrópolis vai valorizar a observação da cidade real, as práticas sociais e a dinâmica territorial. Então, a cidade vai ser compreendida como um processo vivo e complexo. Dentro desse contexto, a gente vai ter a Jacobs, porque depois a gente vai falar sobre o urbanismo científico e a gente vai falar um pouco mais sobre o Guedes e o Lewis Mumford. Mas na análise da Antrópolis da Choé, é importante que a gente fale um pouco sobre a Jacobs e o Lynch, tá? Então, a Jane Jacobs, ela é uma urbanista e escritora que vai lançar um livro, The Death and Life of Great American Cities, Morte e Vida das Grandes Cidades, tradução em português. Ela vai lançar esse livro em 1961, ou seja, num contexto já de análise dos efeitos do urbanismo modernista, pós-Carta de Atenas, pós-Cian, e ela vai fazer uma crítica ao urbanismo modernista e aos planos racionais de cidade. Ela vai defender que a vitalidade urbana vai depender da diversidade de usos e não da separação dos usos, e da presença constante das pessoas na rua e não dos carros na rua, e da mistura das atividades urbanas. Então, para ela, a cidade saudável possui quadras mais curtas e não as super quadras desenhadas pelos urbanistas modernistas, uma densidade mais equilibrada, uma variedade de edifícios e de funções,
uma abordagem que vai valorizar a vida cotidiana e o espaço público e a experiência dos moradores e que vai enfatizar a importância da cidade vivida. Ah, falando nisso, eu queria dar uma recomendação para vocês. Se vocês quiserem aprofundar um pouco mais nesses livros que são grandes marcos do urbanismo que a gente está falando aqui, por exemplo, Morte e Vida das Grandes Cidades, da Jane Jacobs, a gente ainda vai falar do livro do Lynch, mas a gente falou do livro da Choé, o Urbanismo. Vocês podem procurar um podcast, não sei, quem gosta aqui de podcast? Fala aí para mim no grupo, no chat. Vocês podem procurar um podcast que chama ArcCast. No ArcCast, eles têm alguns episódios dedicados a discutir esses livros que são os clássicos do urbanismo, da arquitetura, e tem, acho que, episódio tanto da Jacobs quanto do Lynch, da Joé, e é muito legal. Tem outros professores, outros pesquisadores, outras pessoas da área, até de áreas adjacentes, discutindo esses livros, discutindo o impacto desses livros no urbanismo, e é divertido, é descontraído, dá para escutar enquanto lava a louça, enquanto limpa a casa, enquanto toma banho, enquanto é, faz alguma coisa mais mecânica e que não precisa ficar pensando. Não dá para escutar enquanto escreve, mas dá para escutar enquanto faz essas outras atividades mais diárias. Aí eu recomendo fortemente, é muito legal. Deixa eu mandar no chat. Vocês estão quietinhos, hein? Ninguém gosta de podcast? Ninguém me respondeu. E depois a gente vai ter o Kevin Lynch e a percepção da forma urbana. Então, Kevin Lynch vai ser um urbanista, ele vai escrever A Imagem da Cidade, The Image of the City, lá também na década de 60, e vai investigar como as pessoas percebem e compreendem a cidade. Ele vai identificar 5 elementos fundamentais da imagem urbana: caminhos, bordas, bairros, nós e marcos. Nesse momento aqui, a ciência, a filosofia já estava evoluindo para umas discussões mais de gramática da organização do pensamento. Então, os elementos que compõem e se articulam para formar o pensamento. E nessa linha de construção científica, o Lynch vai pensar na gramática da cidade e como que a cidade é estruturada por elementos gramaticais que compõem o léxico e o arranjo de composição da cidade. Então, ele vai identificar 5 elementos fundamentais na estruturação da cidade, da imagem urbana. Por isso que o nome do livro é A Imagem da Cidade. Os caminhos, que estão aqui nesse desenho, aqui escrito pé. Então, a gente tem vários tamanhos de caminho, ó. Esses são os caminhos que estão em preto. Tudo que está em preto aqui é caminho. Aí a gente e os caminhos, eles têm direção, sentido, né, e estruturam a cidade. Depois ele vai identificar as bordas, que ele vai chamar aqui em inglês de edge. Então aqui as bordas são, aqui na legenda está muito pequenininho, mas aqui no mapa já dá para ver melhor. As bordas são esses que têm um espacinho, ó. Isso aqui é borda. As bordas da cidade. E a borda é aquilo que separa um elemento da cidade de ele ter continuidade, né? Depois a gente vai ter os bairros, que em inglês são os districts. Os bairros são a escala de reconhecimento da cidade. Nós reconhecemos nossos bairros porque eles têm elementos em comum. Então, as pessoas convivem nas praças, aqui tem no Brasil, a gente é muito relacionado com a estruturação da cidade em relação à religião católica, então tem bairros com, cada bairro tem sua igreja, né? Cada bairro tem suas praças, cada bairro tem suas feiras, seus eventos locais, a escola do bairro. Então, ele organiza esse elemento do bairro como um elemento muito importante para a leitura da cidade. Os nós, que são esses encontros de caminhos importantes na cidade, ele vai chamar de nó. Aqui, nesse mapinha maior, o nó está simbolizado por esses círculos. Então, aqui a gente tem um nó importante, outro.
E os marcos, que são elementos que marcam a cidade de uma forma legível. Então, as pessoas conseguem se orientar por esses marcos. Aqui ele vai dividir os marcos em pequenos marcos até esses maiores marcos que estão representados por estrelas de Davi. Então, por exemplo, aqui ele coloca um hospital como um importante marco, o shopping, a gente tem alguns marcos aqui, correio, é, a prefeitura. Então, isso aqui, nesse mapa, a gente consegue enxergar uma leitura de cidade a partir desses elementos fundamentais da imagem da cidade do Kevin Lynch. E para o Lynch, esses elementos eles vão ajudar as próprias pessoas que são leigas em ler a cidade a construir mapas mentais da cidade. Quando eu estava na faculdade de arquitetura, eu fiz um mapa mental da minha cidade não, da cidade de Londrina, que era a cidade que eu estudava. Então, eu ia fazendo os desenhos das vias, os bairros que eu conhecia, os marcos, os nós, que são os encontros dessas vias importantes, tudo isso você consegue estruturar a cidade. E é engraçado, porque quando a gente faz o mapa mental da cidade, às vezes sai diferente, sempre sai diferente, aliás, o meu vai sair diferente de outra pessoa que vive comigo, porque se eu ando muito de ônibus, o meu mapa vai refletir o caminho do ônibus e os pontos que eu enxergo da altura do ônibus. Se eu ando muito a pé, o meu mapa vai refletir o caminho a pé. E os pontos que eu enxergo nesse caminho a pé, os encontros importantes nesse caminho a pé. Se eu ando muito de carro, o mapa já vai refletir os caminhos do carro. É um exercício legal de vocês fazerem. Deixa eu ver os comentários de vocês aqui. A Elaine falou que depende. Não sei se ela gosta ou não de podcast. E a Júlia já falou que gosta sim, estava esperando o nome para salvar. E a Silvia falou que já achou aqui no Spotify. Então tá bom. Depende. Eu escuto bastante podcast e vou ter algumas recomendações para vocês. E essa contribuição do Lynch ela é importante para a gente ter uma leitura de como a cidade é organizada na visão das pessoas, ou seja, coloca o protagonismo das pessoas. Por isso, Antrópolis. O que é antro? Antro é pessoas e polis é a cidade. Então, é a cidade das pessoas. Por isso, Jacobs e o Lynch vão ser nomes importantes aqui na leitura da cidade, principalmente pós-anos 60, e vão estar muito relacionadas com a crítica do urbanismo moderno, do urbanismo funcionalista. E, por fim, lá no livro da Choé, ela ainda vai classificar a filosofia da cidade, que é uma corrente em que ela reúne os pensamentos que analisam a cidade como um fenômeno cultural, social, existencial da modernidade. E que esses autores não propuseram modelos urbanos específicos, ou seja, eles são os 100 modelos, mas não são pré-urbanistas, eles já são urbanistas, mas eles são urbanistas que estão intencionados em analisar o objeto cidade a partir de reflexões relacionadas com a cultura, a sociedade e a existência das pessoas, a modernidade, etc. E esses autores, eles não vão pôr modelos, como eu disse, mas eles vão refletir sobre os efeitos da vida urbana na sociedade e na experiência humana. Então, se antes os 100 modelos eram lá atrás aqueles que estavam relacionados a olhar o problema da sociedade pós-industrial, aqui os filósofos da cidade estão relacionados a discutir a cidade como objeto mesmo, como objeto científico, mas sem propor nenhum modelo. Então, eles são 100 modelos, mas que não são pré-urbanismo, tá? Deu para entender, né? Então, a gente vai ter o George Simmel, lá em 1903, que vai investigar como a vida metropolitana vai transformar as relações sociais, a percepção e a individualidade. Depois, Oswald Spengler, 1918, que vai interpretar a cidade como expressão do desenvolvimento e da decadência da civilização. E o Heidegger, que vai ficar muito famoso depois, lá em 1954, vai discutir a relação entre habitat, espaço
e existência e vai influenciar as reflexões de lugar e experiência urbana, que vão ser muito importantes para a arquitetura contemporânea, pós-moderna e contemporânea. E aqui a gente tem uma, é, uma, um resumo, né, das correntes que a Choé vai fazer lá no livro dela, dos autores e das datas. Então, a gente tem o pré-urbanismo progressista, Owen, Fourier, tem outros nomes que a gente nem falou muito, Prosper, Considerant, Cabet, Richardson, Godin, que fez a adaptação do Owen lá no Família Estéreo, o Júlio Verne, que a gente falou também sobre os livros do Verne, e até Wells, né, aquele outro escritor famoso. Depois a gente vai ter o pré-urbanismo culturalista, com Pugin, Ruskin, Morris, a gente falou na aula passada. Sem modelo, com o Engels e o Marx, daí ela vai colocar outros nomes como Kropotkin e esses nomes russos aqui, que eu não vou nem me atrever a pronunciar. Depois a gente vai ter o urbanismo progressista, do Garnier, da cidade industrial, Georges Benoît-Lévy, que a gente não falou muito porque não vai ter esse impacto, né? Mas se vocês tiverem interesse de procurar, podem procurar. O Gropius, que vai se ater principalmente a essa divisão das funções na cidade e a aumentar os pavimentos, né? Para o Gropius, inclusive, não tem limites para a quantidade de pavimentos e para a altura de um prédio. Ele vai falar no Cians, lá na discussão, ele vai falar que o importante é a densidade, não a altura, para vocês terem uma noção do pensamento do Gropius, e que vai influenciar muito o desenvolvimento das propostas do Cian. Depois a gente tem o Le Corbusier, 35, e Strumlin, 60, que também é um outro nome que é menos relevante nas discussões. Depois a gente vai ter o culturalista, com o City, o Howard e o Unwin, e o naturalista, com o Frank Lloyd Wright, 1934. Os culturalistas, como vocês podem ver em comparação com o tempo, ó, eles ficaram lá em 1989, 1903, 1903, enquanto o progressista já avançou. A discussão começou em 1904, mas ela vai para 25, 35, até 1960, vai influenciar muito esse modelo do urbanismo moderno até os dias atuais, tá? Depois a gente tem a tecnotopia, que a gente não estudou na aula de hoje, mas se vocês tiverem interesse, a gente pode falar um pouquinho depois, mas acho que não vai dar tempo na aula de hoje. E a Antrópolis, que eu falei hoje, do Guedes, do Mumford, Jacobs, Lynch, e depois Filosofia da Cidade, Simmel, Spengler e Heidegger. E agora a gente vai falar um pouco sobre das utopias urbanas, a crítica do modelo ideal. A gente vai explicar como esses primeiros pensadores formularam as cidades ideais e por que essa abordagem começou a ser questionada. Então, eles estavam muito preocupados numa cidade ideal. A gente falou aqui de modelos de cidade ideal. Quando a gente falou de culturalista, a gente falou da cidade jardim, de progressista, a gente falou do modelo da cidade ideal, lá do do Le Corbusier. Isso era tudo meio utópico, né? Apesar de ser urbano, de ser urbanismo, era utópico. E para os pensadores utópicos, o planejamento urbano consistia na criação desse modelo de cidade ideal. Só que planejamento urbano não vai se estabelecer como isso no urbanismo contemporâneo, no urbanismo moderno e no urbanismo contemporâneo. Então, antes eles pensavam a cidade como modelo ideal, então eles pensavam ela como um projeto completo, com uma organização espacial completa, previamente definida, com um plano urbano entendido como um desenho mais definitivo da cidade futura, mesmo isso independente de corrente, tanto no progressista, quanto no naturalista, quanto no culturalista. Então, o planejamento era orientado por umas visões mais normativas, mais idealizadas da cidade. A cidade era um objeto planejado como um todo.
Então, não como um processo em constante transformação. E o planejamento vai se concentrar na definição de uma forma urbana mais ideal a ser implantada no território. Então, pouco se considerava as complexidades das dinâmicas sociais, econômicas, territoriais, e a cidade era vista como algo que poderia ser totalmente planejado e controlado. O que vocês acham, gente? Você acha que vai funcionar uma cidade totalmente planejada e controlada? Vai dar certo isso? Com a experiência que vocês têm. É possível? Não, né? Não vai dar certo. Então, todo mundo de acordo que não vai dar certo, que a gente não consegue colocar as pessoas em caixinhas, mas nesse primeiro momento, pós-revolução industrial, eles não tinham noção de que isso não ia dar certo. A gente tem essa clareza hoje porque isso já foi feito e já foi tentado e não deu certo. Mas eu acho que até hoje as pessoas têm dificuldade de compreender o papel que o urbanista e o arquiteto e o urbanista têm de tentar moldar a vida das pessoas, tá? A gente pensa na estrutura, a gente é ensinado a pensar no desenho da casa, da habitação, as funções, no jeito como a casa é organizada, estruturada, a gente acaba desenhando, tentando desenhar a forma como as pessoas vão viver. E nunca funciona. Sempre vai ter adaptações. O ser humano é, é orgânico, ele não tem como a gente prever 100% o comportamento humano, né? E os urbanistas modernos estavam muito com essa ideia de regular o comportamento humano. Não somos robôs, a Elaine falou, não somos. Mas como o urbanismo modernista queria a estética da máquina, ele queria uma cidade industrial que funcionasse é, como uma máquina. Então, de alguma forma, ele construía humanos perfeitos também, para essas cidades perfeitas. E essas cidades frequentemente ignoravam fatores como o crescimento urbano, a diversidade social e a dinâmica econômica. Então, é, olha Brasília. Quem mora Tem alguém de Brasília aqui no nosso chat? Alguém já foi para Brasília? A cidade de Brasília. Quem que mora no plano piloto da cidade de Brasília? É todo mundo que mora no plano piloto? Não, né? As pessoas moram nas cidades satélites de Brasília. As pessoas que têm menor poder aquisitivo. A gente tem favelas em Brasília, na região metropolitana. Então, a gente tem um fator aqui que foi ignorado pelos urbanistas modernos, que é a diversidade social, a dinâmica econômica. Eles queriam que todo mundo tivesse acesso a partes de baixo dos pilotis. E o crime no Brasil funciona, será? Para todas as cidades? Quem já foi em Brasília? A Elaine. Elaine, você foi em Brasília, você conheceu os edifícios do Niemeyer? Vocês já tiveram a experiência de ir a pé do, do setor hoteleiro sul ou norte da cidade de Brasília até o Palácio do Planalto, a Praça dos Três Poderes? É impossível. Impossível. Você morre de cansaço. E o pior, você vê aquele prédio lindíssimo que você quer chegar nele, lá longe. E parece muito perto, porque é tudo plano. E daí você fica vendo ele e nunca chega. Então, essas são as contradições do pensamento urbano da cidade moderna, né? Deixa eu ver o que vocês falaram. A Elaine falou: não, é que eles fizeram para uma quantidade específica de pessoas. Péssimo, você quase morre, muito longe, um sol, exatamente. Tem até aquele meme, né? Centro-Oeste, daí é tipo um monte de verde do SketchUp e o Palácio do Planalto, assim, sozinho lá naquele. É isso, sem nenhuma árvore. Então, os modelos urbanos da cidade planejada, eles vão se mostrar difíceis de se implementar na prática. E por isso a gente vai ter uma transição para um novo modelo de pensamento urbano,
Então, a partir das primeiras décadas do século XX, o urbanismo vai começar a buscar uma fundamentação científica. Bom, já que a cidade é um objeto a ser estudado, a gente vai precisar desenvolver uma metodologia científica de planejamento da cidade. E os planejadores vão passar a defender a necessidade de estudos sistemáticos sobre a cidade. Então, a análise urbana vai passar a considerar dados sociais, econômicos, geográficos e territoriais. É, muitas vezes, inclusive, gente, nós, arquitetos, vamos ser criticados pelos geógrafos pela nossa forma de pensar. O urbano está muito mais relacionada a uma cidade utópica que a gente fica aprendendo do que a um planejamento que considere dados sociais, econômicos, geográficos e territoriais, tá? Mas essa mudança vai marcar uma transição importante entre esse urbanismo que era mais utópico para um urbanismo científico. Opinião do professor não é nem muito um nem muito outro. A gente não pode perder a utopia também, porque ela organiza a nossa direção como sociedade, tá? Mas é só uma opinião. Vamos continuando. Então, a cidade, ela é um organismo em evolução, que, diferente das propostas utópicas, ela tem que ser entendida como um organismo que tem transformações, que tem acréscimos, decréscimos, em que acontecem coisas. Então, o crescimento urbano vai ser analisado como resultado de processos. Que processos? Processos sociais, econômicos e territoriais. E vai considerar a dinâmica histórica e espacial da cidade. Então, a gente vai começar a incorporar métodos de investigação científica. Dentro desse contexto, um nome muito importante é o Patrick Guedes, que vai trazer uma nova visão do urbanismo, no que ele vai chamar de urbanismo científico. Ele vai ser um dos principais responsáveis por essa transformação e vai defender que o planejamento urbano tem que começar pela compreensão profunda da realidade territorial. Então ele vai voltar lá no passado e vai entender que as cidades, elas vão se... Lembra lá no começo da aula que eu falei que eu fiz uma reflexão sobre a história das cidades? Por que que eu fiz essa reflexão? Porque ela nos ensina, cientificamente falando, onde as primeiras cidades foram formadas, gente? Aonde? Eu falei lá no começo da aula, mas falei também na primeira aula que a gente teve. Onde que elas foram formadas? E não é como se a gente estivesse ignorando, tá? Esse, essa organização territorial. Mas, de alguma forma, esses modelos que a gente estava trabalhando estavam ignorando o relevo, ignorando a configuração do espaço geográfico na formação da cidade. Ninguém me respondeu, hein? As primeiras cidades do Egito, da Mesopotâmia, foram feitas nas beiras dos rios, tinham uma relação muito intrínseca entre a cidade e o ambiente natural. E para a gente entender se voltar para a natureza, não dá para a gente generalizar. Todo mundo vai ter é possível construir a mesma estrada com os mesmos lotes que nem o urbanismo naturalista propunha para todos os tipos de espaços geográficos que a gente for analisar? Não, as cidades têm uma relação com o ambiente geográfico muito profunda. Então, ela não pode ser planejada apenas por modelos ideais. Era necessário estudar a história, a economia, a sociedade urbana e também o espaço geográfico. Por isso, ele vai fazer um princípio que ele vai chamar de Survey Before Plan. Ou seja, o que é Survey Before Plan? É pesquisar antes de planejar, fazer um levantamento antes de planejar. Então, antes de propor qualquer tipo de intervenção, é necessário fazer um diagnóstico detalhado do território. Essa é uma prática que a gente faz até os dias atuais. A gente sempre faz um diagnóstico detalhado do território. E quem foi o primeiro a pensar nessa possibilidade de diagnóstico foi o Patrick Getz.
Então, antes, né, esse levantamento ele tem que considerar fatores como economia, demografia, cultura e ambiente natural. E o planejamento urbano vai se basear em dados e em análises sistemáticas desses dados que foram levantados nesses surveys, que são esses levantamentos. Olha, a Elaine falou um programa de necessidades. Quase um programa de necessidades. Ele é um pouquinho mais complexo, né, do que um programa de necessidades, porque a cidade é um organismo vivo. Então, essas necessidades elas estão em constante mudança, mas a ideia é parecida. Lá no... Eu acho até que o programa de necessidades está mais para o urbanismo funcionalista, em que a gente faz um levantamento das necessidades e distribui. Aqui o programa é um pouco mais complexo no urbano, tá? Depois a gente tem, inclusive, pensadores da década de 70 que vão falar que os problemas urbanos são wicked problems. Wicked significa enfeitiçado em inglês, mas não é uma tradução legal para o que eles querem dizer com wicked problems. Eu gosto de traduzir como problemas escorregadios. Os problemas urbanos são problemas escorregadios, porque eles não têm uma resolução muito certa. A gente não consegue resolver eles de uma maneira definitiva. A Bárbara perguntou se é frágil. Eu gosto de escorregadio, porque eles podem gerar outros problemas. Eles são mutáveis, eles são complexos, eles são confusos, eles tendem a gerar outros problemas. Vou dar um exemplo, né? Em São Paulo, tem gente de São Paulo aqui, a gente tinha a avenida embaixo do Minhocão, como que chama? Deixa eu pesquisar aqui rapidinho. O Minhocão é elevado Presidente João Goulart, que foi construído em cima da... Não lembro o nome da avenida, também não achei. Enfim, tinha uma avenida e ela estava congestionadíssima. Aí a gente foi lá, na ditadura militar, eles construíram um minhocão em cima dessa avenida. Por quê? Porque daí a gente tinha a avenida e mais uma avenida. Então a gente vai descongestionar esse fluxo. Beleza, resolvemos esse problema. De repente a cidade cresceu, o fluxo não passa mais por ali, não é mais necessário um minhocão. E pior que isso, lá embaixo, como diminuiu o fluxo, a gente tem pessoas em situação de rua que estão morando lá, que estão gerando incômodo para as pessoas na região, que dá uma sensação de vulnerabilidade, de violência, etc. E daí, como não precisava mais tanto, em cima a gente fecha o minhocão de fim de semana para as pessoas passearem no minhocão. Ah, mas agora a gente tem um problema lá embaixo. Tem crime, tem pessoas em situação de rua, vamos destruir o minhocão. Não, agora a gente já fechou o minhocão, não tem como destruir o minhocão. É a praia das pessoas que moram ali em volta. Elas passeiam no minhocão, o nosso parque. Como você vai destruir o minhocão? Então, um problema foi feita uma solução, essa solução gerou um problema. Agora, para a gente destruir esse problema, atacar esse problema, a gente tem outra questão. Por isso, os problemas urbanos são problemas escorregadios e complexos, de complexa resolução. Por isso que a gente não pode resumi-los tão pura e simplesmente a organizar as necessidades, e os diagnósticos são muito complexos e mutáveis o tempo todo. Mas quem começou a debater isso pela primeira vez vai ser é, o Guedes. E o método de levantamento urbano do Guedes vai ficar conhecido como Social Survey. E ele consistia na coleta de informações sobre economia, população, território, cultura urbana, e uma análise desses dados vai permitir compreender as dinâmicas e os problemas da cidade. E o planejamento urbano vai passar a ser fundamentado em informações empíricas e estatísticas. E o diagnóstico territorial, então, vai ser uma etapa fundamental do planejamento urbano. A gente precisa de ler o espaço urbano, analisar, fazer a síntese do território
identificar os problemas, as potencialidades, as tendências de crescimento e daí para aí fazer os planos e os projetos urbanos mais eficazes. A gente ainda faz isso. A gente vai identificar os problemas, as potencialidades depois de fazer o diagnóstico, e depois a gente vai identificar as tendências de crescimento e fazer os diagnósticos e as proposições mais eficazes. Para além disso, ele vai fazer uma interpretação da cidade dentro do seu contexto territorial. Então, ele vai olhar que depende de como a cidade está organizada no relevo, ó, que a gente tem a montanha, daí a gente tem é, aqui a gente tem o rio, então as florestas, tudo isso vai fazer com que a gente tenha diferentes tipos de atividades acontecendo. Ó, aqui na montanha a gente tem mineração, na floresta a gente tem extração de madeira, caça, pastoreio, quando a gente já vai chegando nas áreas mais baixas da montanha, agricultura, quando está mais próximo da água, depois pescaria. Então, ele vai perceber que as atividades humanas elas vão variar de acordo com o comportamento do espaço geográfico e que isso é importante de ser considerado na análise da cidade. Então, a gente precisa considerar a relação da cidade com a sua localização e também a relação da cidade com a sua região. Então, ele vai começar a expandir esse pensamento como uma organização territorial mais ampla, um planejamento que vai integrar a cidade, o campo, a região em que ela está implantada, que vai marcar o surgimento do planejamento regional. Então, quando ele observa o crescimento urbano, ele vai começar a identificar outros tipos de situações. E aí, ele vai identificar pela primeira vez também um fenômeno de conurbação, que é quando duas cidades vizinhas se expandem de certa forma, que os limites entre elas não existem mais e elas passam a formar um único sistema urbano contínuo. Então, é isso que ele vai chamar de conurbação e que esse processo vai exigir novas formas de planejamento territorial na escala regional, e que o urbanismo tem que considerar as redes urbanas e os sistemas metropolitanos. Está fazendo mais sentido com o que a gente conhece como planejamento atual, né, moderno. Aqui em Curitiba tinha a linha verde atualmente, mas já foi a BR-116, foi uma obra 20 anos atrás que não está terminada e ainda não foi totalmente resolvida, ou seja, os problemas urbanos complexos. Gosto de vocês assim, participativos, viu? E daí a gente entra no último tópico da nossa aula, que é o planejamento regional, o zoneamento e os instrumentos do urbanismo moderno. Então, um avanço do urbanismo científico, a gente vai perceber que o planejamento urbano tem que considerar escalas maiores do que a cidade e que tem escalas diferentes de cidades e que o crescimento urbano vai revelar a necessidade de analisar territórios mais amplos e integrados e assim a gente vai surgir o conceito de planejamento regional. E o urbanismo vai compreender o território como um sistema urbano regional interdependente, e a expansão das cidades vai provocar uma aproximação mais física entre diferentes núcleos urbanos, que ele vai chamar de conurbação. Então, tudo isso a gente já viu. Aqui não está andando. Aí. E depois a gente tem o zoneamento urbano. O zoneamento urbano ele não vai surgir agora, né? Ele vai surgir lá atrás, ó, em 1878. A gente tem a cidade de Dresden como uma experiência de zoneamento lá no século XIX. Então, que é a organização do território por meio da separação das funções urbanas, né? E a gente viu que tem as definições lá do urbanismo moderno, de habitat, indústria, comércio, equipamentos, tudo isso vai aparecer até lá no plano da cidade industrial, e o objetivo do zoneamento é garantir uma ordem territorial, uma salubridade, melhor organização da cidade, né? Esse plano de Dresden vai estabelecer as primeiras diferenças entre zonas urbanas e restringir a presença de indústrias em determinadas áreas residenciais, pensando que a gente tem funções que competem entre si quando a gente vai organizar a cidade, né? E que vai influenciar algumas cidades europeias aí. Depois a gente vai ter o plano de Frankfurt, é,
que vai implementar algumas regulamentações urbanísticas, dividir o território em zonas com normas diferenciadas de ocupação, é, e daí o zoneamento acaba recebendo é, outras características, englobando novos indicadores urbanos, novos parâmetros urbanísticos, né? Aqui no plano de Frankfurt, que vão medidas que vão buscar promover saneamento urbano, controle do crescimento, organização territorial, parâmetros urbanísticos aplicados a zonas diferentes. Os parâmetros urbanísticos que vão surgir lá no plano Cerdá, lembra? Aqui já vão ser aplicados em conjunto com as diferentes zonas no planejamento. E daí, depois, a gente vai ter o plano de Londres, do Abercrombie, em 1944, que é o plano da Grande Londres, que vai propor a criação de um cinturão verde ao redor da metrópole e entender a expansão urbana de forma a conter uma expansão descontrolada. E esse plano também vai incentivar a criação de novas cidades e a descentralização populacional. Então, a gente está vendo que a gente tem nessa construção histórica aqui que a gente tá se debruçando, é uma construção do planejamento urbano. Então, para além da evolução das teorias urbanas, das cidades ideais, a gente também vai ter uma outra evolução acontecendo em paralela. Então, a gente tem zoneamento urbano acontecendo aqui. Depois a gente tem um plano de zoneamento que vai incorporar diretrizes urbanísticas, preocupado com zoneamento. Lá em 44 já Londres já vai estar pensando na expansão urbana. Então, tudo isso somado com essa evolução do pensamento do urbanismo mais científico, vai fazer com que a gente tenha uma consolidação do urbanismo como uma disciplina estruturada, né, que a gente vai chamar de urbanismo moderno. Depois a gente ainda vai ter o planejamento regional de Nova York, do Mumford, que vai escrever um livro também sobre a história da cidade, que eu não tenho aqui, está esgotado, inclusive. É difícil de encontrar esse livro. Mas nos Estados Unidos ele vai fazer um planejamento regional para Nova York, que é uma das maiores cidades do mundo, uma das maiores metrópoles do mundo. E esse planejamento regional de Nova York vai levar em consideração a estruturação do espaço geográfico, né? Então, os parques, os corpos hídricos, etc. E vai incluir a criação de um sistema tanto de parques, quanto de rodovias, quanto de conexões regionais na cidade, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida e a organização territorial. Tudo isso vai finalizar, né, numa consolidação do urbanismo moderno. Então, a partir dessas experiências combinadas com a evolução do pensamento urbanístico como instrumento, né, aí a gente vai ter os planos urbanos que vão começar a reunir mapas, diretrizes, normas de ocupação do solo, e o planejamento vai passar a ser um planejamento urbano e regional, que vai levar em consideração zoneamento, planos territoriais, e aí a gente vai ter a consolidação do planejamento urbano moderno e do urbanismo moderno, que vai combinar essas análises territoriais, as legislações urbanísticas, o planejamento estratégico e essa leitura mais sistemática e mais completa da cidade como um sistema mais complexo que não está articulado somente nesse espaço contido da cidade, mas que vai se expandir regionalmente, articulando com outras cidades, que vai estar ligado com o espaço geográfico e que também vai estar ligado com a história e com a sociedade e que vai ser base para os instrumentos de planejamento urbano utilizado até os dias de hoje. É isso, gente. Finalizamos aqui a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Eu deixei aqui do lado para mostrar para vocês um livro que eu ainda não li, mas que eu comprei e que eu recomendo para vocês. Chama Mulheres, Casas e Cidades. É da Zaida Mushi Martinez. E é um livro que vai refletir sobre a presença das mulheres na história da cidade e da arquitetura. E parece ser muito bom.
E eu vou recomendar mesmo, não tendo um grande livro que eu ainda não li, mas estou recomendando para vocês. E muito obrigado, uma boa noite, uma boa semana para vocês, e a gente se vê na semana que vem, na próxima aula da nossa disciplina. Obrigado, professor. Boa noite a todos, bons estudos. Até mais.